Tem gente, por exemplo, não, eu quero que a minha marca seja percebida como uma marca de alta qualidade, com preços mais altos, mas vive dando desconto para vender. O jeito que você vende, você está construindo marca também. Por isso que a gente se preocupa tanto, né? Vamos pensar na marca, porque a marca vai te ajudar a vender não só no médio e longo prazo, no curto também. E aí, se você negligencia ela hoje, no curto, com certeza lá na frente, se você não pensou nesse significado que você está construindo, você vai afetar o teu curto de amanhã, você pode ter certeza. Vamos lá. Olá, você, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Me Chama de Marketing. Eu sou a Fernanda Del Giudice e eu tô aqui com ela, que vai se apresentar hoje. Olá, eu sou a Vanessa Alckmin, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Me Chama de Marketing. Isso aí, Ivan. E hoje a gente vai falar de comunicação intencional, ou seja, o que é, qual a mensagem que você tem para passar e como é que você vai passar essa mensagem de forma intencional em todo ponto de contato que você vai ter aí com os seus seguidores, com os seus clientes, principalmente para quem produz conteúdo aqui para as redes sociais, que a gente vai mostrar aqui hoje que toda a nossa comunicação ela precisa ter uma intenção, né, por trás. Exato. Cada pecinha ali está dentro de uma estratégia, ela precisa ser intencional se a gente quer chegar em algum lugar com esse trabalho todo, né, que dá aí de produzir conteúdo para a internet, que não é moleza, né, Van? Não é moleza. Fácil não é. E por quê, né, Fê? Uma das maiores dores que a gente percebe é a questão do falar para as paredes, né? Do falar, parece que eu falo e ninguém tá ouvindo. Ah, meu Deus, ninguém interage. Eu faço uma pergunta, ninguém me responde. Não atraio ninguém, não falo para ninguém, não converso com ninguém. E aí, por quê? Porque falta intenção nesse conteúdo, né? A comunicação... eu sou da área da comunicação, a gente estuda ali na primeira matéria, no primeiro semestre, a gente já estuda aquele quadrozinho de comunicador, receptor, de ruído ali no meio, né? Aquela coisa clássica, assim, quando a gente pensa comunicação, que hoje já é até muito óbvia pra gente, mas existia um tempo que não era. E qual que é o ruído, então, que está acontecendo ali naquele meio, que a sua mensagem, como comunicador, não está chegando naquele ponto, não está gerando uma conversa, né? Não está gerando uma volta e conversa com outras pessoas. Falta intenção, assim, acho que claramente, e a gente vai explicar o que a gente está chamando de comunicação intencional, vai ficar claro, mas falta uma intenção. A gente às vezes fala, se a gente não sabe o que a gente está falando, para quem a gente está falando, por que aquela pessoa precisa ouvir a gente realmente vai ficar falando para as paredes e sem entender o que está acontecendo. A gente sabe, né, Van, que não só dentro do contexto de marketing, que é o que a gente trabalha de fato, mas que a comunicação, seja a comunicação no 1 a 1, ou a comunicação aqui dentro de um podcast, ou a comunicação que você vai ter com alguém, até numa discussão, por exemplo, no trabalho, negociação, enfim, em qualquer contexto, a gente sabe que é o maior desafio de todos os seres humanos, é a parte da comunicação. E aí, quando a gente acrescenta aí um ingrediente especial, que é as redes sociais, onde a gente vai falar para muitas pessoas, muitas vezes, primeiro que a gente leva alguns vícios, né, de querer falar muito da gente, dentro olhando para si mesmo só, né, sem lembrar que quando você tá na internet, você tá falando para várias pessoas e você tem que focar nos interesses delas, que deveria ser assim numa conversa também, né? A gente deveria fazer uma troca ali, mas não é bem o que acontece. Então, né? Todo mundo conhece alguém aí que só sabe falar de si mesmo, mas em todo contexto, seja dentro de uma escola, por exemplo, eu tenho certeza que você vai ter aí memória daquele professor que era muito bom naquilo que fazia, ou seja, tinha uma didática muito boa, sabia passar aquela informação de uma forma que fosse divertida para os alunos, que falava a linguagem desses alunos e que por isso esses alunos eles aprendiam muito mais, iam muito melhor nas provas e tudo mais. Então, assim, a comunicação realmente, ao mesmo tempo que ela é o maior desafio que a gente tem enquanto seres humanos em qualquer ambiente, e quando a gente acrescenta o ruído, como a Van disse, nas redes sociais, a coisa toma uma proporção muito maior.
ela é o jogo, né? Eu ia falar que é a rainha do jogo, não, mas ela é o jogo em si, que a gente vai decifrar um pouquinho hoje. E aí a gente precisa, claro, ser intencional e conhecer algumas táticas aí, né? Pra gente navegar melhor, principalmente dentro do contexto das redes sociais, que é o que a gente vai focar mais no episódio de hoje, né, Vânia? Exatamente. E por que, Fê, é interessante esse ponto que você trouxe sobre as redes sociais, né, a comunicação nas redes sociais, porque quando a gente pensa negócio no geral, quando a gente pensa venda, marketing, as pessoas ainda hoje têm muito a tendência de tratar a rede social como se fosse televisão, como se fosse rádio, como se fosse jornal, como se fosse panfletagem no meio da rua, né? Acho que falta muito entender que a rede social é social. Que as plataformas de redes sociais não foram criadas para reunirem seus panfletos. Não! Foi para conexão de pessoas, né? Então, os algoritmos foram pensados em conexão para conectar pessoas se conectam com pessoas, né? O que a gente gosta muito de falar, que a gente, para o nosso marketing, para os nossos clientes, para os nossos alunos, a gente traz um marketing da sutileza. Porque tudo que tem muita cara de propaganda, de anúncio, já tem uma certa repulsa, assim, já é algo que vai atrair menos as pessoas, né? Então, às vezes, a gente ainda hoje vê muita gente, e é muita gente mesmo, é raro ver marcas que sabem tratar a rede social como aquilo que ela realmente é. A gente vê gente tentando fazer da rede social um grande outdoor, um grande panfleto, um anúncio em horário nobre do Jornal Nacional. E aí, não é assim que funciona. A rede social não funciona dessa forma. Então, mais importante ainda, entender para colocar essa intenção, né? E aí só um outro adendozinho também, que quando a gente usa essa própria palavra de intencional, é algo que, vamos pensar, né? Algo que você coloca um pensamento sobre aquilo, uma intenção. Precisa ser pensado, né? Não é simplesmente você tá falando sem entender, sem estruturar, né? A sua comunicação. Então tem que partir de uma intenção. E aí essa intenção, pra gente entender qual é, a gente vai abordar aqui agora. Mas acho que você disse bem, você colocou uma frase aqui no nosso roteiro, que você não falou, mas eu achei que foi excelente. Você escreveu assim no nosso roteiro, que quem domina a comunicação domina o jogo. Então, nesse jogo das redes sociais, nesse jogo dos negócios, né, usando as redes sociais, usando esse meio digital para lucro, para faturamento, para se perpetuar no mercado, então quem domina essa comunicação vai dominar o jogo. Então, acho que isso seria um resumo, né, do porquê a gente precisa agir de forma intencional. Certeza. Mais do que dominar o jogo da comunicação, hoje, se você quer dominar um jogo dos negócios, você tem que estar, né, dentro desse jogo de comunicação digital. Já era importante lá atrás, né, na época onde a gente só tinha TV, rádio e, claro, né, que eram os meios de comunicação e também quem conseguia, sabia usar melhor esses meios para propagar a mensagem eram as marcas, são as marcas aí, né, que a gente tem hoje, que souberam aproveitar essas mídias, mas tem uma importância muito grande daquele tipo de comunicação para o que a gente tem agora, né? Que hoje a gente tem algo mais perto de fato de uma conversa, não é mais um lado fala e o outro ouve, por quê? A gente até tinha, né, a falsa sensação ali, como é que se media o impacto, por exemplo, de um comercial na TV? Quantas televisões estão ligadas naquele horário, né? Então, aí eu consigo aferir ali mais ou menos quantas pessoas estão vendo. Mas será que de fato elas estão vendo? Será que de fato elas estão consumindo aquela mensagem? Elas estão sendo impactadas por aquela mensagem? Não sei, né? Não tem como saber se as pessoas de fato estão engajadas ali, elas estão prestando atenção. E tem um pouco de vício que a gente leva também aqui para o mercado digital, porque, claro, né, hoje a gente tem métricas que nos mostram um pouco mais, né, da assertividade dessa comunicação. Então, tem um anúncio que teve tantas impressões, alcançou tantas pessoas. Isso é um vício, é o mesmo vício lá de olhar para comunicação feita na TV e falar, tá funcionando. E não é assim que a banda toca, tá, gente? Sim. Hoje a gente consegue ver de forma muito clara
se as pessoas estão engajando ou não pelas respostas que elas estão dando e, claro, pelas vendas, né? Então, tem aí também este número que não mente para ninguém. Mas, de qualquer forma, e toda comunicação intencional, bom dizer, que toda comunicação intencional tem que vender, né? Você não vende para quê? Mais uma vez, está desperdiçando tempo, recursos e energia para nada. Exatamente, porque quando a gente fala de uma marca, por que uma marca precisa atuar na internet? Porque um negócio precisa estar na internet, é para vender. Simplesmente, não é para ficar legalzinho, não é para gastar dinheiro e tempo e funcionário, porque tá todo mundo. Não, gente, tem um objetivo. O objetivo, gerar venda. Sim. Ponto Ou eu vou final. construir uma marca só porque é legal, né? Não, porque disseram que eu tenho que construir marca, então eu quero ser legal, agora eu vou fazer branding. E é isso, mas essa minha marca, imagina, é só para reforçar lá minha mensagem, eu não preciso me preocupar se aquela mensagem que eu tô reforçando, ela vai impactar na venda. Lógico que precisa, né, cara pálida, pelo amor de Deus. Claro que precisa. Aliás, marca vende, né? Este que é o ponto. Marca vende. Tudo, a gente vai usar estratégias diversas, né? Porque a gente tem objetivos específicos em momentos específicos, estratégias específicas em momentos específicos. Lógico que a gente tem o macro, mas a gente pode ter o mínimo, né? O micro, que vai funcionar em determinados momentos. Mas no final de tudo que a gente faz, o objetivo é gerar lucro para a empresa, né? Porque este é o objetivo de toda empresa. Então, sem faturar, sem ter dinheiro em caixa, não tem dinheiro para pagar funcionário, para prestar o serviço que presta para a sociedade, que precisa daquele serviço muitas vezes, né? Vamos pensar, sei lá, se do dia para noite, por exemplo, nem sei se vai ser um exemplo bom, porque nessa época agiram de uma maneira não muito ética, mas aqui em Minas teve, quando estourou a barragem perto de Mariana, né? A cidade de Mariana, e aí desceu ali o Rio Doce, posso estar falando bobeira, mas enfim, foi devastação, né, na região. Além das mortes, a parte também de pessoas, a morte na região, a parte das pessoas também que em outros lugares de Minas também sofreram muito. E aí as pessoas estavam vendendo galões de água mineral, porque não tinha água disponível. Aí, eu queria falar que foi meio antiético, que na época as pessoas às vezes vendiam galões de água mineral num momento tão delicado por um preço muito absurdo, mas mostra que a gente precisa daquele serviço. Suponhamos, então, que hoje, do nada, sumissem todas as empresas que fornecem água. Não precisa? A gente não precisa de água, né? E o abastecimento de água mesmo das nossas torneiras acabou. Então, assim, a empresa, independente do negócio dela, ela está prestando um serviço, ela está contribuindo para a sociedade de alguma forma. Se aquela empresa deixa de existir, se fecha, se acaba, além dos empregos, além, né, de tudo, ela também deixa de ter esse papel social que ela tem. Então, a empresa precisa vender para ela continuar aberta e para que ela possa contribuir para a sociedade. Com certeza. Então, assim, não tem como, né? Venda é o coração de todo negócio. A gente gosta muito de venda também. Então, a gente, inclusive, vende também, claro, né? Quem trabalha com marketing trabalha com foco na venda, gente. Mesmo quem, eu sou só do time de branding, né, que ainda tem essa separação, e aí eu só faço marca, só faço logo bonito, tá fazendo errado. Então, a gente trabalha com marca, a gente trabalha com conteúdo com foco em vender. E a comunicação intencional, ela serve para isso e é ponto, assim. Mas a gente tem vários, como você disse, né, vários intenções nesse meio do caminho. Então, às vezes a gente não vai vender direto, às vezes a gente não vai já mostrar uma oferta para a pessoa, a gente precisa preparar o terreno para ela, a gente precisa atrair, a gente precisa fazer outras coisas antes. Óbvio, o objetivo final é a venda, mas tem todo um preparo. Né? Se não fosse assim, eu tenho certeza que você aí que está ouvindo, por exemplo, se você compra um tênis da Nike, você não compra o tênis da Nike porque alguém da Nike pegou o telefone e falou assim: oi, tudo bom? Eu tenho um tênis maravilhoso, incrível, ele é macio. Não, você compra porque a marca fez essa construção de significado ao longo do tempo, ou seja, comunicou de forma intencional, repetidas vezes, para trabalhar uma imagem, para que você desejasse aquele produto e fosse lá no momento oportuno, no momento que você está pronto, está precisando daquilo para comprar. Ou às vezes nem quando você não está precisando, mas você deseja, né? Visto o pessoal aí
que com certeza enfrentou fila para trocar o iPhone 15, né, o 14 pelo 15. Não necessariamente a gente pode falar que isso é uma necessidade que está sendo atendida, né? Mas sim é um desejo trabalhado muito pela marca também, né? Mas enfim, então como é que a gente faz essa comunicação intencional, né? Vamos entrar um pouco nisso aqui, né? Qual que é o passo a passo que a gente segue aqui quando a gente vai trabalhar com um novo cliente aqui dentro da parte de agência, ou quando a gente vai receber um mentorado, ou fazer uma consultoria. Vamos começar falando então um pouquinho desse processo, né? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é que a gente faz um diagnóstico desse negócio e da marca. Então, o diagnóstico do negócio, o diagnóstico da marca, a primeira coisa que a gente vai fazer. E aí, isso daí vai incluir análise de concorrência, vai incluir também alguns métodos, né, que a gente consegue fazer esse diagnóstico de marketing já tradicionais, como análise SWOT. Então, a gente vai trazer alguns desses elementos de diagnóstico de marketing para essa primeira fase, mas a gente quer entender onde está essa empresa naquele momento. Então, a gente vai planejar, né? A gente fechou um cliente, a gente vai começar a produzir esse conteúdo para esse cliente. Aí, por conteúdo, mais uma vez a gente já falou, a gente entende que não apenas post para rede social. A gente entende como conteúdo essa comunicação mesmo digital. Então, pode ser uma página de vendas, pode ser uma sequência de e-mail, né? Então, vai depender do canal, né? Que a gente vê ali dentro do diagnóstico, da estratégia, do que faz sentido para aquele negócio que a gente vai trabalhar, né? Exatamente. Não necessariamente está falando apenas de post de Instagram, post em rede social. Mas a gente vai fazer um diagnóstico desse cliente, desse momento desse cliente, para entender o que ele já fez até então, se já fez, se não fez, qual foi o resultado que teve, né? E analisar o próprio negócio, então como anda o negócio, quais são os objetivos. E aí, depois que a gente né, tem um brief que a gente conversa com o cliente, a gente faz esse diagnóstico, tanto do negócio quanto da marca também. Então, qual que é a marca construída ali? Qual que é a marca por trás daquilo? Qual que é essa imagem desse negócio? Como que ele é visto? Então, a primeira fase, a gente pensar... Tem uma marca, né? Porque muitas vezes não tem, né, Van? Exatamente. Não clara, né? A pessoa acha que ela tem. Porque, não, mas eu tenho aqui, meu posicionamento é esse, meu logo, olha que meu logo aqui bonito, que eu paguei caro pra fazer, mas não tem a marca de verdade, né? Não tem. Ou às vezes pensa que tá indo para uma direção e tá indo para outra completamente diferente, né? As ações levam a empresa para um lado completamente diferente. Então, esse é o primeiro passo. Quando a gente fecha um cliente, a primeira coisa que a gente faz quando a gente já está iniciando esse processo. Exatamente, né? Porque a gente precisa... aqui, toda a nossa forma de trabalho sempre vai circular em torno da marca, né? E a marca sendo esse significado que aquela empresa ou um produto, né? Porque também pode ser trabalhado por produto ou serviço, enfim, ele vai ocupar na cabeça da pessoa. Então, se a gente vai falar várias marcas aqui, você vai pensar uma coisa a respeito dela. Coca-Cola, Nike, Burger King, McDonald's. Para cada uma delas, você vai ter um significado bem específico ali. Então, uma vai ter sinônimo de sofisticação, outra para você pode representar um almoço de domingo na casa da sua avó, porque, né, sempre tem Coca-Cola, por exemplo. Então, assim, é o significado que a marca vai ocupar na cabeça da pessoa e que o que a gente quer é que esse significado ele tenha coerência, ou seja, ele seja, se não exatamente o mesmo, algo muito, muito próximo, porque a gente não tem controle 100% disso, Sim. Mas que seja algo bem similar dentro da cabeça daquele público que a gente quer atingir. Isso é marca. Isso não se constrói da noite para o dia e certamente não se constrói com um logo. Né? E hoje o jeito que a gente faz isso é através aqui das redes sociais com essa comunicação que é intencional. Então, a gente precisa primeiro, né, fazer esse diagnóstico de negócio para saber a comunicação ela tem que estar atrelada ao resultado que o negócio precisa. Então, eu estou precisando realmente vender mais em determinada localidade, ou eu estou querendo... Primeiro, eu sei que eu preciso vender, mas eu já vendi muito para aquele mercado, eu preciso expandir, ou seja, então eu preciso me tornar conhecido primeiro. Então, a gente vai fazer essa análise, entender em que momento o negócio está, em que momento que a marca está, que às vezes podem ser momentos diferentes,
né? Sim. Dependendo ali do que realmente se tem como objetivo. E aí sim que a gente começa a desenhar essa estratégia, mais uma vez, sempre pautada em marca. Então aí a gente começa a ver quais são os canais, o que a gente vai fazer em termos de sequência ali mesmo, né, para cada um daqueles canais. Então, qual vai ser a campanha, a comunicação que a gente vai trabalhar no dia a dia. E a gente sempre vai trabalhar, não importa se é uma campanha até mais focada para venda ou se é uma campanha mais focada para gerar ali o alcance da marca ou gerar a etapa de repente até de afinidade, a gente sempre vai trabalhar os 9, na verdade são 10 elementos de marca, né, que a gente trabalha dentro da nossa metodologia. 9 deles a gente vai trabalhar sempre na comunicação. Porque você está vendendo, você está construindo marca. Você está atendendo cliente, você está construindo marca. Você está entregando produto, você está construindo marca. Todo tempo. E tem gente que acha assim, na hora de vender não precisa. Eu faço minhas campanhas de venda aqui, estão vendendo muito bem. Mas eu tô vendo que eu preciso trabalhar a marca. Você tá trabalhando marca enquanto você tá vendendo. E o jeito que você vende vai interferir na marca que você tá construindo. Então, e aí, interessante, né? Fê, sobre o que você falou, dessa discrepância às vezes, por quê? Porque a gente nessa fase de diagnóstico, a gente também costuma, né, cliente, qual que é o seu objetivo? E aí a gente vê o que ele tá fazendo, é completamente contra a esse objetivo que ele tá querendo ali, né? Então, nessa fase também, já é fase que a gente às vezes já começa a cortar, a gente já identifica esses furos e a gente consegue ser mais assertivos, até mesmo aprendendo com aquilo que o cliente está fazendo de errado, né? Lógico que a gente não vai pegar nunca uma empresa que está fazendo tudo errado e nada certo. A gente vai ter ali nisso daqui tá acertando, nisso daqui tá errando, mas existem erros muito grotescos. A gente quer ir para o caminho A, mas as minhas ações me levam completamente para o caminho B. E aí, quando a gente faz esse diagnóstico completo, a gente tem claramente isso gritando na nossa frente. Então, a gente começa a tomar essas atitudes, né? De escolha de canal, de escolha de como que a gente vai atuar, quando. E aí, seguir o restante desse nosso planejamento, porque a gente consegue identificar isso de uma maneira muito fácil. Sim, porque sem estratégia não tem intencionalidade, né? Se você não tem qual que é o meu plano para chegar naquele objetivo, você não vai ter intenção nenhuma, né? Então tem que ter essa estratégia mesmo. Você falou uma coisa que é muito boa, porque é verdade, né, Ivan? Tem gente, por exemplo, não, eu quero que a minha marca seja percebida como uma marca de alta qualidade, com preços mais altos, mas vive dando desconto para vender. E aí, mais uma vez, o jeito que você vende, você tá construindo marca também. Por isso que a gente se preocupa tanto, né? Vamos pensar na marca, porque a marca vai te ajudar a vender não só no médio e longo prazo, no curto também. E aí, se você negligencia ela hoje, no curto, com certeza lá na frente, se você não pensou nesse significado que você está construindo, você vai afetar o teu curto de amanhã, você pode ter certeza. E afeta, e é um problema, né? Então, afeta. Então, assim, a gente tá aqui há 9 anos nesse mercado, não 9 anos como me chama de marketing um pouquinho mais jovem, mas a gente já tá trabalhando aí, né, bastidores de outras empresas e tal, e é uma dor muito comum, e quando a gente começou depois a trabalhar juntas, né, foi algo que a gente trouxe também, falou, olha, se tem um ponto em comum que diferencia aqueles que vendem daqueles que têm uma dificuldade enorme de vender, que precisa ficar dando desconto, precisa o tempo inteiro investindo em tráfego, desligou campanha para o venda, é porque eles não têm marca, não consegue trabalhar essa comunicação intencional para construir essa marca e criar esse desejo na cabeça das pessoas de ter aquele produto ou de fazer parte daquela comunidade, né? Porque a marca representa a pessoa de alguma forma. Então, assim, a gente viu que esse era o fio condutor do sucesso daqueles que conseguem se comunicar e serem ouvidos, que não estão falando lá com as paredes, porque tem muito claro quais são os elementos que eles estão ali para comunicar, que vai fazer com que eles sejam diferentes de tudo e que, por isso, as pessoas prestem atenção, né? Porque se você é mais um na fila do pão aí, quem é que vai querer prestar atenção? Então, exatamente. Por isso que a gente fala tanto de marca, né, Vô? E a gente começou a trabalhar mais com isso, não é à toa.
Não foi à toa. Não 9 foi à anos de toa. percepções e experiências variadas e denominador Sangue, suor e comum. lágrimas. Sangue, suor, tiro, porrada e bomba. Total. E trazendo coisa de punk, né? Como se eu escutasse. Não escuto, deixa eu deixar claro. Mas a gente identificou isso como denominador comum, marca. Né? Parece simples assim, mas né? Não é o que a gente sempre fala, branding, aquela coisa, não é aquele bicho de sete cabeças, é algo simples de ser construído. Faz. Principalmente com rede social, isso. Né, Fê? Não. Facilita muito as coisas. A Coca-Cola nem é um bom exemplo, né, para redes sociais, porque de fato ela trabalha até de uma forma mais engessada mesmo, que, enfim, né, tem lá as razões, provavelmente tem as razões dela para se fazer isso, mas a questão é que quando a gente fala de marca, pensar, então eu vou ter que ser que nem essas grandes empresas, e não, né, é para todo mundo, que era a briga que a gente sempre teve também, né, não é o momento do negócio investir, tem outras coisas que são mais importantes. Sim. Enfim. E aí a coisa o barco vai afundando. E o barco vai afundando. E tanto não é coisa de empresa grande apenas, né, Fê? Porque enquanto você estava falando sobre, por que você escolhe um tênis da Nike? Por que você compra de uma marca e não compra de outra? E aí a gente vai citar Coca-Cola, Apple, a própria Nike, né, empresas grandes. Mas você não tem, e aposto que tenha, ideias, né, imagens diferentes de padarias no seu bairro. De repente você sabe que aquela padaria ali, ela te gera um sentimento, ela tem uma imagem, aquela outra tem outro. Aquela lanchonete, aquele supermercado. Então, no nosso dia a dia, a gente tem vários exemplos de negócios do nosso próprio dia a dia, que são pequenos, Sim. mas que eles geram uma sensação na gente. Que geram uma imagem. Num eu vou para tomar um brunch com a minha família, no outro eu vou para tomar um café rápido ali. Exato. Só para pegar alguma coisa para comer. E de qualidade, de preço, que se você vai querer pagar mais caro ou não. Eu tenho uma padaria aqui na esquina da minha casa, mas que pra mim a imagem dela é péssima, sabe? A marca dela para mim é péssima. Então eu vou ali comprar um pão, sei lá, se eu tiver com muita pressa e quiser comer um pãozinho. Mas eu jamais vou pagar caro em nada que tá vendendo ali, porque pra mim eu tenho uma imagem daquela padaria. Em compensação, tem uma outra, sei lá, 1 quilômetro e pouquinho daqui de casa, que é super cara, né? A imagem que eu tenho é completamente diferente, que vale a pena pegar o carro e comprar. Se tem uma coisa muito gostosa lá, que é cara, eu sei que vale a pena pagar o preço e comprar, porque eu sei que vai ser bom a imagem. E não só é uma padaria que vive lotada. Eu nunca vi padaria tão cheia no mundo inteiro. Eu ia falar que tem uma aqui perto de casa que é assim também, que é cara e vive assim, ó. Por quê? Porque trabalha todos esses elementos. Exato. Óbvio, o físico tem outro fator, né? Ele consegue também trabalhar essa comunicação intencional ali ao vivo, né? Sim, mas assim, está entre nós. A marca está entre nós, sabe? Não é aquela coisa distante que você coloca o branding num pedestalzinho e só quando você alcança um nível que você consegue acessar. Não, tá aqui entre a gente. Funciona para tudo, né? A gente tá falando sobre comunicação, tudo vai comunicar, tudo comunica alguma coisa, né? Não tem nada que não vai comunicar de alguma forma. A forma como nós estamos aqui, como nos vestimos, como falamos. Quando a pessoa vai acessar o nosso Instagram ali, aquilo tá comunicando alguma coisa. Aqui o nosso canal no YouTube, né? Ou no Spotify, se você tá ouvindo pelo Spotify, tudo vai gerar uma comunicação, e é isso que tá aqui entre a gente, não é nada que é muito distante. Vai atrair algumas pessoas e vai repelir outras. E é esse que é o que, inclusive, que a comunicação intencional também precisa fazer. Exatamente, né? Exatamente. Super bem lembrado. A gente já falou disso outras vezes, né? Que quando a gente tá falando principalmente de construção de comunidade e uma marca forte, vai ter sempre uma comunidade forte ali por trás, né? A comunidade, ela é composta tanto pessoas que são atraídas, quanto pessoas que são repelidas por ela. E quem é repelido reforça ainda mais aquele sentimento ali de pertencimento de quem fica. Porque somos iguais, nós aqui nos entendemos, aqueles de fora não. É quase aquele eu contra eles, né? Nós contra eles. Então, reforça essa coisa da comunidade. Emocional, né? Exatamente. E aí, Fê, a gente falou, entrou aqui, né? Como você pode notar, a gente adora esse assunto marca.
por isso que a gente traz tão forte. Mas na sequência, então, do nosso quando a gente, né, tá criando essa comunicação intencional para o nosso cliente, a gente vai avaliar o público, né? A gente vai avaliar... Importantíssimo. Importantíssimo. Então, seria o nosso segundo passo, né, Fê? E aí, como a gente falou também, nessa hora, muitas vezes a gente também vê um objetivo de negócio, um produto, um serviço, querer ser vendido para um público A, mas, na verdade, o caminho tá todo levando para um público B, né? Ou você não consegue chegar naquele A, e você fica no caminho tropeçando, porque... problemas na sua comunicação te impedem de conectar com aquela pessoa, de alcançar aquela pessoa, de gerar valor para aquela pessoa. A gente vê muito disso também, né? E tem aquilo que é meio que a miopia, assim, do dono do negócio também, né? Que às vezes a gente tá tão dentro, e envolvido até emocionalmente também com aquilo, tá tão acostumado, tem algo na sua cabeça que tá tão certo que a gente não enxerga o óbvio, né? Muitas vezes é o óbvio mesmo para quem tá do lado de fora, mas para quem tá ali dentro é mais difícil, né? Como se fosse um ponto cego mesmo, que a gente não consegue enxergar. Que até fazendo só parênteses aqui, né? Vou fazer um convite, porque é hoje, então mais tarde aí, às 19 horas, a gente vai fazer uma super masterclass aí ao vivo, uma sala fechada, onde você vai conseguir interagir ali com a gente, também tirar dúvidas, e a gente vai falar justamente disso, né, de como que você consegue criar essa comunicação que ela é super intencional e que muitas vezes você não tá conseguindo fazer sozinho, porque você tá olhando e ela ali, o detalhe que falta tá ali dentro do ponto cego, então você não vai conseguir ver sozinho. Então hoje a gente vai fazer a aula e o mapa do conteúdo digital, onde a gente vai te guiar nessa jornada aí para que você consiga se comunicar de forma mais intencional na internet, óbvio, né? Para que no final você consiga fazer o que todo negócio precisa fazer, que é gerar vendas. Exatamente. Então fica o convite, porque é hoje às 19. É daqui a pouquinho. O link para inscrição, isso é daqui a pouquinho, ao vivo mesmo, tá, gente? Então, assim, não percam, porque não vai ficar gravado e é só para quem estiver lá mesmo, porque é uma forma da gente interagir e você aproveitar aí a nossa experiência de 9 anos, né, trabalhando aí pra caramba só com digital, né, em outras áreas. Então a gente já viu muita coisa, a gente já tem um olhar muito treinado aí para direcionar, né, os donos de negócios ou profissionais autônomos que estão nessa jornada, estão vindo para a internet, que ainda é algo muito novo. Então as pessoas ainda se perdem um pouco assim no como que eu vou me comunicar aqui para gerar um resultado que eu preciso, e a gente vai te ajudar, vai pegar na sua mão aí hoje ao vivo aí às 19 horas, e também a gente já né, sem esconder nada, a gente também nessa aula a gente já vai abrir uma condição muito especial para um lançamento que a gente está fazendo, que é o lançamento da nossa mentoria, um programa aí de acompanhamento ao longo de 6 meses também, onde aí sim a gente vai pegar, né? Vamos caminhar junto, na mão ali, junto, olhando para o seu negócio e olhando mesmo. Não é mentoria que a gente vai colocar uma galera numa sala, não é nada disso. É um processo praticamente individualizado, onde a gente vai olhar para o seu negócio e te guiar aí nesse mar da internet que realmente ele pode ser um pouco turbulento às vezes, né? Para quem não tem tanta experiência. Então, fica aí, porque a gente vai ter uma condição especial depois, né? Esse programa ele vai existir daqui para frente, mas a condição especial é só para quem estiver ao vivo com a gente mesmo, hoje às 19 horas. Exatamente. Link aqui na bio. Link ao vídeo também. do Instagram. Link também na nossa bio do Instagram, mas aqui no YouTube ele tá na descrição e no primeiro comentário, tá? Então, se você nos assiste aqui já há mais episódios, essa oportunidade de estar com a gente, de ouvir, de receber esse mapa do conteúdo digital e de estar mesmo ali com a gente num lugar mais íntimo, onde a gente vai poder te ouvir, entender suas dúvidas, suas necessidades, o que você precisa e te ajudar também nessa masterclass, tá bom? Então a gente se vê daqui a pouquinho. Então aí convite feito para você, né, estar com a gente aí hoje à noite, e aí vamos retomar então para esse processo, né, que a gente falou, que é o que a gente faz quando a gente vai olhar para essa comunicação dos nossos clientes ali, o que precisa ser feito, né? A gente está dando aqui os nossos bastidores mais uma vez aí para você, né, também se você quiser
saber como é que faz, né, essa análise. E aí o próximo passo, então, depois que a gente avaliou tanto o público quanto o negócio em si, ou seja, fez ali a análise dos 2 itens mais importantes, entendeu se eles têm sinergia ou não têm, até se as ofertas estão adequadas para aquele público, se a comunicação está adequada para aquele público, se aquele é o público certo mesmo, né, que você deveria estar trabalhando ou não. Aí a gente vai para a próxima etapa, que é começar a estratégia de comunicação em si. E aqui a gente gosta de trabalhar, depois que a gente criou também, né, a gente vai olhar para a marca, vai criar os pilares da marca, esses 9, na verdade 10 pilares, sendo o 10º aí, que é o da comunicação. A gente vai construir a linha editorial de marca que vai trabalhar esses 9 elementos. Ou seja, a gente garante que aquele significado que a gente quer construir na cabeça da pessoa, ele esteja sendo comunicado toda vez que a gente for falar com esse cliente. A gente, óbvio, não vai trabalhar os 9 num post de Instagram, não vai trabalhar o 9 de uma vez só num vídeo no YouTube, mas, eventualmente, eu vou trabalhar valores, uma hora eu vou trabalhar crenças, a gente pode até detalhar depois, né, Van? Quais que são esses elementos. Mas, tendo essa linha editorial, eu sei ali o que é que eu preciso comunicar e eu vou saber que fase que eu tô do negócio, que eu preciso, então, eu tô querendo criar mais um senso de comunidade, então como é que eu faço isso? Eu vou trabalhar mais a parte de valores e crenças, eu vou trabalhar mais a parte do movimento, de marca, para unir as pessoas em torno de um propósito, ou não, eu tô precisando trabalhar melhor o meu diferencial, então eu vou trabalhar mais o meu ponto de identidade, enfim, isso vai sair do diagnóstico, a gente vai entender o que é que a marca está precisando fazer naquele momento, e aí montar uma linha editorial, e eu vou pensar também onde está o meu público, então unindo negócio e público. Meu público, ele conhece aquele produto, meu produto, ele conhece minha marca, e aí eu tenho os estágios de relacionamento, né, Ivan, que a gente pode comunicar. Para a gente ter uma comunicação intencional, a gente precisa pensar também qual que é o nível de relacionamento que a gente tem com aquela pessoa. Então, o nosso objetivo, pensando em negócio, é chegar ao casamento. Então, casar com aquela pessoa ali, que é o momento que, de fato, ela vai comprar algo de você. É o momento da conversão, né? Mas antes disso, a gente começa com um flerte, com uma conquista. Então, da conquista a gente vai passar para o namoro, a gente vai passar para um noivado e aí a gente vai para um casamento, que é o momento que a gente realmente consegue fechar com aquela pessoa. E aí, em cada momento, a gente precisa ter uma comunicação, né, diferente. A gente não vai chegar para uma pessoa que a gente acabou de conhecer e pedi-la em casamento. Então, a gente chega para uma pessoa que a gente acabou de conhecer e nós vamos mostrar para essa pessoa quem somos, né? A gente primeiro precisa pensar como a gente vai chamar a atenção dessa pessoa, né? Mas chamando a atenção dessa pessoa pra gente, nós vamos nos comunicar com ela de uma maneira diferente, não oferecendo já, fazendo uma proposta já de casamento para essa pessoa, porque aí a resposta é não, obviamente, né? Quem se casa assim com desconhecidos aqui é o na rua? Tinder da comunicação, né? Quem se casa com completos desconhecidos assim na rua? Ninguém se casa. A gente gosta de pensar o nível de relacionamento da nossa comunicação da mesma forma. A gente tem que percorrer um caminho de relacionamento com essa pessoa até que ela de fato se transforme em um cliente. Então, até que de fato ela confie tanto na gente, e aí extrapola a confiança, né? Mas perceba valor, o desejo seja despertado, ou ela perceba que aquilo realmente vai atender uma necessidade que ela tem ali, mas que isso aconteça de certa forma para que ela escolha esse momento de casamento com a marca. Então, quando a gente está pensando linha editorial, pensando comunicação, a gente também sempre vai definir para quem a gente está falando, o que a gente está falando, o que a gente quer comunicar, qual é o objetivo e onde essa pessoa está nessa linha de relacionamento. Sim. Para dar um match, né? Para dar um match. Continuando a metáfora horrorosa aqui do Tinder, das marcas. Mas basicamente é isso, né, Van? A gente une ali o que o negócio precisa com o que o público precisa e chega no meio do caminho. Então a gente precisa entender onde está um e onde está o outro, né? Fazendo esse diagnóstico aí dos dois, a gente consegue chegar nessa comunicação que aí a gente tá falando a mesma língua, o negócio tá falando a mesma língua do público e vice-versa, que aí a gente tem essa conversa que é o que a gente precisa que aconteça, né? Então isso é ser intencional, né? E pra ser intencional a gente precisa fazer todo
esse trabalho, não é simplesmente, eu vou pegar aqui meu celular e eu vou começar a postar. Quer dizer, dá para fazer, só que você vai conseguir uma coisa só com isso, né? Que é gastar seu tempo. Então, sendo intencional, você precisa ter todo esse cuidado aí de fazer planejamento e entender o que está acontecendo mesmo, né? Fora da sua empresa, não só ali dentro da sua empresa, o que você tem para oferecer. Eu vou falar só do meu produto, do como eu sou bom, do como eu sou melhor no mercado. Ninguém se importa, né? Sim. Então, assim, descubra o que o público se importa e aí sim a comunicação vai se tornar intencional. E aí sim você vai parar de falar para parede. Exato, exato. E aí, Fê, a gente pode entrar então no que faz essa comunicação ser intencional de fato, né? A gente contou qual é o nosso processo, então a gente aplica este exato processo para os nossos clientes, quando a gente está pensando, a gente está desenvolvendo um trabalho, um plano para esse cliente de comunicação de marca, né? A gente traz esses aspectos de marca. E aí a gente pode então entrar nessa parte mas de fato, o que a gente precisa considerar para que essa comunicação seja intencional? E aí, o que a gente pode considerar assim, que seria o primeiro, seria entender, trazendo ainda, a gente falou sobre conhecer esse público, mas entender o que faria essa persona, né, como a gente gosta de usar nomes gringos, o que esse cliente ideal, o que faria com que essa pessoa não comprasse? O que pode ser uma objeção, uma barreira para essa compra? Né? O que ele tem ali que ele pode olhar e falar, não tenho dinheiro, não tenho tempo para colocar em prática, acho que não funciona para mim. Concorrente é melhor. Do concorrente é melhor, ou é muito bom para ser verdade. Várias são essas objeções, né? Ou essas crenças que também essa pessoa pode ter para que ela não compre. E aí, esse conteúdo intencional, então, ele vai trabalhar isso para fazer com que essa pessoa quebre essa objeção. A gente fala muito sobre quebrar a objeção, né? Para que a pessoa supere isso, para que ela possa finalmente comprar o seu produto. Chegar nesse nível de relacionamento, né? Que aos poucos, chegar nesse nível de relacionamento ali do casamento, como a gente falou anteriormente. Sim. Exato, né? Porque aí se eu sei o que está impedindo a pessoa de repente comprar, pode ser porque ela não confia na marca, pode ser porque ela de fato ela acha que vai ser muito difícil usar aquilo, ou que tá faltando alguma coisa. Às vezes você oferece um outro produto junto, aí você consegue resolver. Então, por isso que a gente precisa entender, não basta comunicar, né? A gente precisa entender o que faria essa pessoa não comprar e como que a gente pode resolver isso, né? Na comunicação a gente resolve muita coisa, que a maioria das objeções de compra, como você disse, elas são muito, né, mais relacionadas até para a pessoa, eu não sei se eu vou ter dinheiro e tal, né? Então, o que faz, por exemplo, essa do dinheiro é uma boa, né? O que faz, por exemplo, alguém optar por comprar um iPhone de 10 mil reais, mas não paga um curso profissionalizante de 3 mil, por exemplo? O que faz? É o dinheiro? Não é. É simplesmente o fim, o benefício que a pessoa está enxergando ali. Talvez o curso, por exemplo, não tenha trabalhado tão bem esse benefício e a Apple foi lá e trabalhou muito bem o benefício do iPhone. Sim. Ou melhor, o desejo, né, pelo iPhone, que é muito mais desejo. Então, o status, o poder, a comunidade, né, Fê? Esse mesmo aspecto num outro produto, né? A gente tá falando de coisas diferentes, a gente acha assim, não tá concorrendo entre si. Tá, porque não só a pessoa, você tá concorrendo pela atenção da pessoa com várias outras coisas, como você muitas vezes tá concorrendo pelo orçamento da pessoa também com várias outras coisas. Então ela pode, por exemplo, ou comprar o iPhone ou escolher viajar. Né? Às vezes ela tem lá os mesmos 10 mil reais e ela pode fazer duas coisas com isso. Ou, enfim, as opções são várias, né? Então a gente precisa entender aí o que é que tá atrapalhando ela. Enfim, conhecer muito bem aí o nosso cliente para saber o que faz ele comprar e o que faz ele não comprar também. Tá, então esse é um elemento bem importante. E aí a gente tem outros elementos aqui que a gente catalogou, né, ao longo desses anos todos, entendeu, estudando sobre marca também, aplicando muito. Tem várias metodologias aí que vocês vão encontrar no mercado. Uma das mais famosas aí, eu acho uma até
que são mais coerentes com o hoje, que é a do Primal Brain, a gente conhece, chegou a usar um tempo, mas a gente sentiu falta de alguns outros elementos, então a gente criou a nossa própria aqui, que conta com 10 elementos, como a gente disse, né? O 10º é a comunicação intencional, né? A comunicação de marca, e os outros 9 a gente constrói ali. Vamos falar um pouquinho deles rapidamente? Sim. Só para recapitular, que nem todo mundo conhece. Sim, e porque a gente entende que comunicar esses, né, o 10º pilar da nossa metodologia Guia da Alma da Marca para a construção de marcas é a comunicação, justamente porque a gente entende que a gente precisa comunicar os outros 9. Para não guardar uma estratégia de marca na gaveta, a gente tem essa comunicação intencional. Então, a gente vai passar por aspectos. E aí, esses aspectos, né, esses pilares que a gente vai trazer aqui agora, a gente consegue transformar em linha editorial e transformar isso em conteúdo intencional. Então, a gente estava falando aqui agora o que faz um conteúdo ser intencional na nossa visão, trazendo esses aspectos de marca. Conteúdos que são intencionais são conteúdos que abordam esses outros 9 pilares, né, também. Que seria o ponto de identidade, então, um ponto de identidade da empresa. O que ela faz, como ela faz, o manifesto dessa empresa, a história, então a história ali, tanto das outras pessoas, mas como também a história de criação dessa empresa, do rosto, como que ela foi fundada, quem é essa pessoa ali por trás, por que ela aconteceu. Histórias que acontecem nessa empresa também, né? Os bastidores ali também pode se configurar como histórias, né? Então, história de clientes. Exatamente. A gente tem o pilar de visão de mundo, onde então a gente vai tratar da visão de mundo, a gente vai falar sobre crenças que a gente compartilha, valores que a gente tem enraizados como marca, e aí também o oposto, como a gente falou, que uma marca forte, ela vai ter sempre o respaldo de uma comunidade de pessoas que se sentem atraídas, né, e querem estar juntas, como também vai repelir. Então, quando a gente tem uma visão de mundo, a gente vai atrair pessoas que têm a mesma visão de mundo e a gente vai repelir pessoas que têm visão de mundo diferente da nossa. Então, a gente também vai considerar crenças, coisas que a gente não crê, né? Crenças que a gente não tem pra gente, que a gente não compartilha. Da mesma forma que valores que a gente não tem, então a gente comunica isso também. Principalmente se for, existe uma oposição de mercado, né? Todo mundo pensa de um jeito, mas eu penso do outro. Então a gente consegue essa diferenciação. A nossa pilar, né? Assim, a nossa marca, ela precisa dar voz às pessoas, então ela vai ter uma declaração, ela vai levantar uma bandeira, ela vai ressoar um mantra, ela vai dar esta voz mesmo, às vezes, para as pessoas que não querem dizer algo, mas não sabem como dizer, elas veem na marca essa voz, essa entidade que fala por elas, né? Algo que elas sempre quiseram falar para os outros, que elas acreditam. A gente tem pilar que a gente vai trazer ali rituais que a gente consegue fazer dentro dessa comunidade, uma comunidade, né? A gente constrói marca, porque marca é pilar de construção de comunidade. Pessoas que participam de uma comunidade de marca vendem muito mais. Comunidades têm rituais, então todo dia de manhã a gente faz alguma coisa, toda quinta-feira a gente tem um podcast, então existem coisas que vão acontecendo ali dentro da rotina da empresa, do negócio, da comunidade, que vai reforçar um valor, vai reforçar uma crença, acontece como um ritual. Isso é muito importante também, né? A gente vai ter aspectos de personalidade, então tom de voz dessa marca, como que é a minha comunicação, se ela é quente, se ela é fria, qual que é essa personalidade mesmo da marca, como ela fala, para que a gente consiga fazer com que esse 10º pilar, né, o pilar da comunicação, ele seja aplicado de uma forma que ressoe mesmo quem a marca é em todos os seus pontos. Então a gente não pode ter a marca parecer que ela é uma coisa em um local, outra coisa quando ela está falando com o cliente, então a gente consegue essa unidade também. Esqueci alguma coisa? Acaba que eu não vim contando. E tem a parte do sensorial, né? Que é onde o sensorial. Quando possível, a gente busca trabalhar aí os 5 sentidos, é claro, né? Quando a gente está mais presente no digital, a gente não consegue trabalhar os 5, mas quanto mais sentidos a gente consegue aguçar,
mais memórias a gente consegue criar, né? Então, através de um cheiro, através de uma música, através de o paladar, por exemplo, né? Então, mesmo para quem tem, por exemplo, um negócio digital mesmo, às vezes você pode enviar para casa do cliente algo que trabalhe esses outros sentidos, que a pessoa lembre de você, que às vezes aqui, né, estando no digital, a gente não consegue fazer de forma tão eficiente, mas trabalhar os sentidos é muito importante também. Então faz parte aí desses elementos e às vezes a gente consegue, né, trabalhar, quando não os 5, pelo menos o máximo de sentidos possível, para gerar o máximo também de conexões aí de memórias afetivas, que é muito, muito importante. Então aí a gente equilibrando, mais uma vez, né? Olha para onde a empresa tá, para onde ela quer chegar, onde está o público, quais aspectos precisa trabalhar, e a gente vai equilibrando esses elementos de marca aí em toda a comunicação. Ora trabalhando mais uns, ora trabalhando mais outros, mas eles vão sempre estar presentes. Não importa se eu estou fazendo uma campanha de venda direta, de busca de palavra-chave no Google, isso também é marca, tá? Podem falar o que quiser, né? Vai ter gente que vai espernear quando ouvir isso. Mas porque você tá construindo, mais uma vez, uma imagem na cabeça da pessoa. Quando você tá dando lá aquele cupom de desconto de 20%, você está construindo uma imagem na cabeça das pessoas. É bom ou ruim, a gente pode discutir, mas que tá. E aí, se a gente consegue trabalhar os 9 elementos de marca em qualquer ponto de comunicação, a gente consegue ter uma marca sólida, né? Mesmo nessas horas aí que o foco tá total na venda, né? Exatamente. E aí, o que a Fê falou antes, né, um pouquinho antes, que a gente não trata tudo no mesmo conteúdo, né? A gente não citou aqui os 9 pilares. Não é possível. Então a gente precisa escrever sobre tudo isso, se eu tô escrevendo um carrossel, se eu tô gravando um vídeo. Não. Então, como que a gente faz? A gente consegue criar um conteúdo onde a gente vai contar parte da história de criação dessa empresa. Então, um conteúdo que vai focar neste pilar de marca. E aí, a partir disso também a gente consegue entender qual pessoa, em qual nível de relacionamento que eu quero alcançar, que também é importante. Por quê? Porque eu posso tanto contar um pouquinho da história de fundação, de criar... Por exemplo, eu e a Fê, a gente pode tanto contar a história de criação da Me Chama de Marketing num conteúdo de topão de funil. Então, a gente usou técnicas para atrair essas pessoas. E a gente já, se você não sabe o que seria isso, a gente tem um podcast que a gente explica, a gente detalha o que é esse conteúdo para atrair esse conteúdo de topo de funil. A gente pode contar parte da história da criação da nossa empresa num conteúdo topão de funil, usando técnicas de atração dessa pessoa. Então, um título, né, que vai adequado para essa etapa do funil, né? A gente consegue fazer isso pro topo de funil, mas a gente também consegue criar um conteúdo que a gente vai contar parte da nossa história e no final ali a gente tem um CTA para nossa mentoria, por exemplo. Então, que é um outro nível de relacionamento, né? Que seria um relacionamento, a gente está buscando aquele casamento, e aí seria no funil ali, se a gente pensar, né, a gente tá na base do funil, então é um conteúdo de base de funil. Então, a gente consegue falar sobre a bandeira que a gente levanta como marca, tanto topo, meio de funil, como fundo de funil, estágios de relacionamento diversos, tudo depende de como a gente vai falar. Então, a gente consegue criar uma linha editorial, né? A gente consegue pensar essa produção de conteúdo, essa comunicação para a internet, trazendo esses aspectos, falando da forma que precisa ser falado, de acordo com o objetivo de negócio, de acordo com quem a gente quer alcançar, o momento que está acontecendo ali, se a gente está em campanha ou se a gente não está, trabalhando alguns aspectos, mas sempre trazendo esses pontos de comunicação de marca. Sempre sendo intencional. Sempre sendo intencional. Exatamente. Então a gente não tá o tempo inteiro vendendo, né, Van? Porque ficaria extremamente chato, mas a gente vende, às vezes, de uma forma mais direta, sim. Então, às vezes você precisa, de fato, não é nem fazer o panfletão digital, porque o panfletão digital ele não tem propósito, né, gente? Assim, ninguém presta atenção naquilo. Mas, se, por exemplo, como a Van diz, eu vou lá, eu conto uma história e no final eu faço uma chamada para uma venda direta, eu tô vendendo, só que eu tô fazendo isso numa forma que a pessoa quer consumir. E esse é o grande ponto, né? Ninguém quer ficar vendo lá aqueles anúncios de 5 segundos antes do vídeo que ela tá vendo no YouTube, mas muitas vezes aquele youtuber, ele vai fazer
alguma chamada para ação ali, vai vender alguma coisa no meio daquele vídeo. Se ele fizer muito bem feito, dentro do contexto, sabendo levar essa comunicação, você vai comprar. Sim. É muito mais eficiente. Exato. É claro, às vezes a gente precisa fazer aqueles anúncios dos 5 segundos para chamar a atenção de pessoas que não nos conhecem. Só que aí você pode usar outras estratégias. Então você pode ser menos agressivo, você não vai direto para venda, você vai primeiro trazer essa pessoa para conhecer algo, então você vai ser um pouco mais sutil. Você vai trabalhando esses níveis de consciência, né? Em vez de ir lá logo para o público frio e já apresentar uma oferta para ele. Pode funcionar? Pode, só que quanto você não torra de dinheiro fazendo isso, né? Então, porque você não construiu um relacionamento, você só tá indo direto para venda. A gente defende muito aqui a venda com essa conexão com esse relacionamento, né? O que muita gente chama de social selling. Inclusive, e sabe a gente o que eu pode lembrei? fazer um podcast só sobre isso, né, Vânia? Podemos. Só para falar de vendas usando essa conexão. O que você lembrou? Eu lembrei de um conteúdo que a gente postou um tempo atrás no nosso Instagram, quem segue a gente por lá viu, que a gente contou exatamente isso, que você acabou de falar aqui agora, sobre produzir conteúdo que vai vender, mas sem aquela carinha de conteúdo que tá vendendo. E aí a gente contou nesse conteúdo que a gente fez, era um carrossel, a gente fez no Instagram. Se você nos segue, provavelmente você viu. Se não, entra lá no nosso Instagram, @mechama_de_mkt, que você vai ver, onde a gente contou. Por exemplo, a gente contou que por causa de um vídeo no YouTube, a gente já fechou contrato de R$40 mil. Vídeo no YouTube. Estávamos vendendo? Não, não estávamos vendendo descaradamente, embora tudo venda. Tudo é comunicação, tudo é marketing. Mas não era um conteúdo de venda, não era um panfletão digital. Não tinha nenhuma oferta, Mas por causa de um vídeo a gente acabou fechando. Mas aquele não tinha. A gente acabou fechando contrato de 40 mil. Por causa de um tweet, a gente já fechou trabalho com gente grande do digital, né? Tem vários exemplos a gente deu lá, né? A gente já fechou curso online também com conteúdo orgânico. Depois a gente leva a pessoa pro direct, conversa e a pessoa compra. Parceria por causa de conteúdo do YouTube. LinkedIn, a gente já conseguiu parceria. Publi, por causa de artigo de blog, né? Então, assim, várias coisas já aconteceram pra gente e... Sim, exatamente isso, é descoberta, e é o relacionamento, é a conexão, como a gente disse, né? De certa forma também dar o rosto pra bater, vamos dizer assim. Muita gente fica ali nas marcas, né, e principalmente marca pequena. Eu não vou atuar, internet não é pra mim, a rede social, eu vou fazer aqui meu conteúdo panfletão mesmo, porque eu não quero me mostrar. Não é expor a sua vida, não é virar um blogueirinho, uma blogueirinha, mas é dar uma personalidade, um rosto para sua marca, atrair as pessoas, sair deste conteúdo panfletão, desse conteúdo outdoor, trazer esses aspectos de marca que aí vão incluir história, né? E você como dono do negócio, a história da criação da sua empresa se mistura com a sua história de vida, o que a sua empresa crê, o que ela tem de valor, vai misturar com você também como pessoa, obviamente, né? Quem que acredita em uma coisa e faz outra completamente diferente no mundo dos negócios. É bem difícil, né? Cria uma empresa com valores completamente opostos. Então, à medida que você está trazendo você para o seu negócio também, e para essa construção de marca, as coisas começam a acontecer, né? E no nosso caso foi isso, a gente começou a produzir conteúdo intencional, sempre intencional, mas conteúdo que o objetivo não era vender naquele momento. Mesmo nestes conteúdos a gente acabou conseguindo fechar grandes coisas que ou nos venderam diretamente ou nos ajudaram a fechar parcerias que a gente vendesse num futuro curto. Status que a gente não imaginou, né? Você atrai pessoas, você tem um fator ainda, né, você atrai alguém que vai te indicar alguém e que aí você vai fechar. Então existe, sim, vários caminhos. Tem o direto e tem o indireto, né? E não tem... Se você faz direito, não tem como não dar frutos, né? Eu até brinquei aí no conteúdo que conteúdo foi feito para dar errado, porque a maior parte dos conteúdos realmente
acabam indo pro ninguém presta atenção mesmo, né? Se fosse assim, a gente teria, todas as contas seriam enormes, e não é o caso. Mas por quê? Porque nem todo mundo é intencional nessa comunicação, mas que dá frutos, dá. Então, se fizer direito, dá. A gente está fazendo isso em tempo real, né? E aí a gente decidiu, né, Van, há cerca de mais ou menos uns 2 meses, de simplesmente ser coerente com aquilo que a gente faz para os nossos clientes. Então, se a gente fala para os nossos clientes que eles precisam ser o rosto da marca deles, a gente também precisa ser do nosso, né? Que é o que a gente acredita que dá certo. Então, por mais que a gente seja errado de bastidor, né? Adorar um bastidor e ficou muito tempo aí por trás, a gente decidiu vir para frente para mostrar que a gente aplica aquilo que a gente ensina, né? E que, enfim, se vocês quiserem até acompanhar em tempo real, a gente está fazendo essa construção de marca e essa comunicação intencional aí em todos os pontos, inclusive aqui nesse podcast hoje. O tema não é escolhido à toa, o que a gente está falando aqui também não, apesar de ser uma conversa que flui, né? Muito. A gente tem alguns pontos que são muito intencionais aqui. E você deveria pensar em fazer o mesmo também, né? Então, reforço até de novo o convite aqui para a aula de hoje, porque a gente vai falar muito disso, vai te ensinar a fazer isso, sabe? Então, se você tá aí dependendo de desconto, se você tá falando com as paredes, não tem ninguém prestando atenção, é porque tá falhando aí na intencionalidade, né? Sim, outro elemento fundamental dessa comunicação mais intencional é a gente sim falar daquilo que a gente vende, né? Dos produtos e serviços. Ainda que não seja de uma forma escancarada, no sentido de ficar o tempo inteiro vendendo, que a gente já falou que essa é a pior forma de vender, é justamente você ficar querendo vender o tempo todo, porque você passa a sensação de desespero, e ninguém gosta disso, né? Porque ninguém entra, principalmente numa rede social, para ficar vendo panfletão digital, como você disse. Né? Então ninguém entra em qualquer rede social, nem na TV, né, gente? Mas enfim, na TV a gente estava mais acostumado. Mas na internet, com certeza não. Então tem que ser feito dessa forma um pouco mais sutil. Mas não quer dizer que a gente não também nunca fale daquilo que a gente vende, né? Então dá essa sensação de que eu vou ser legal, eu vou trabalhar minha marca, mas eu não vou falar dos meus produtos e serviços, porque naturalmente as pessoas vão atrás. Também não funciona assim. A gente precisa gerar esse desejo pelos produtos e serviços. Exatamente. Primeiro, porque as pessoas precisam saber o que a gente vende, né? Se a gente não falar sobre isso, as pessoas... Sim. As pessoas não vão saber, né? Pode ter caso que as pessoas vão perguntar assim, olha, como a gente já teve, por exemplo, acho que às vezes a produção de conteúdo intencional foi tão certeira que a gente já teve caso, por exemplo, de, olha, eu gosto muito do conteúdo de vocês, eu tenho esse problema, como que vocês podem me ajudar? A gente já chegou essa pergunta pra gente no direct. Sim. Mas por quê? Também, mesmo a gente não falando de produto o tempo todo, a gente deixou claro de que a gente tinha alguma coisa para oferecer, né? Que nós estávamos... não falamos do produto em si, mas falamos do que a gente... Da transformação. A gente falou promove, dessa transformação. A gente tá falando, tá trazendo isso nos nossos conteúdos, né? Então, a primeira coisa é porque a gente tem que falar sobre o que a gente faz, para que as pessoas saibam o que a gente faz e possam comprar, né? Não dá para comprar aquilo que tá escondido, que tá oculto, que você tem vergonha de falar, como muita gente tem vergonha de vender, né? O marketing da sutileza não é um marketing que anda de mão dadas com a vergonha de vender, não. É um marketing que ele vai vender muito mais. Ele não tem vergonha, ele é sem vergonha. Mas por ser mais sutil, por ser mais sutil, ele vai vender muito mais do que ações desesperadas para venda e publicidade escancarada, porque já falamos, tudo que tem carinha de anúncio, carinha de publicidade ali, de propaganda, de que tá querendo me vender algo a qualquer custo, já repele um pouco as pessoas. Então a primeira coisa é falar, deixar claro que a gente está vendendo, mas por que a gente tem que falar dessa transformação, né? E de vez em quando falar do produto? Para gerar esse desejo, né, Fê, que você disse. Então como que a gente vai fazer com que a pessoa queira, que ela entenda que ela precisa daquilo, né? Que é a questão do iPhone 15. Como que a Apple gera o desejo nas pessoas de ter o iPhone 15 que é exatamente igual ao iPhone 14, né? Mudou 2 itenzinhos lá, mas gera desejo. E eu vi outro dia um vídeo, agora esqueci qual país, acho que um país árabe, o pessoal no chão assim, enlouquecido, um batendo no outro, porradão, pra comprar os iPhones que restavam na loja, uma coisa absurda.
Então, como que ela consegue Absurdo. gerar esse desejo, né? Como que você consegue gerar na pessoa esse desejo de comprar o seu produto, contando a sua transformação. Falando, olha, você que tá aí, que precisa disso ou que quer isto, e tá nesse ponto A aqui, desejando, querendo, precisando, eu te levo até esse ponto B, onde você consegue. E aí, quando você conseguir isso daqui, a sua vida vai ser assim, assim, assim. E se você não sair daqui para vir comigo para esse ponto aqui, que também é interessante, né? Falar da transformação para também gerar o medo da pessoa de ficar onde ela tá, de fazer ela tomar uma ação, né? Sim. Então, se você continuar aqui, olha só, isso daqui vai continuar acontecendo na sua vida e vai acarretar outros problemas, mas vem comigo para esse lado de cá, que aqui a sua vida vai ser assim. Então, gerar esse desejo, contar essa transformação, de onde você tira a pessoa, para onde você leva a pessoa. Então, a gente precisa trazer isso no nosso conteúdo também. E isso também mostra uma intencionalidade desse conteúdo, né? Que é extremamente necessário. E aí, podendo ou não, a gente pode entrar em outro aspecto também agora, já de uma intencionalidade de conteúdo, né, Fê? Fala. Mas deixa eu só falar uma coisinha que eu acho que é legal, né, da gente frisar isso sobre transformação. Que nem a gente aqui, a gente trabalha com várias soluções, mas a transformação em si, ela é central, né? Ela é sempre a mesma. Então, a gente quer promover, a gente quer ajudar aí negócios e profissionais a alcançarem né, a alcançarem seus públicos e assim crescerem, venderem, gerarem mais empregos, enfim. Então, a transformação central do que a gente faz é isso, através da comunicação. Os produtos em si, aí são vários. A gente tem, como a gente já falou mais cedo, a gente tem curso, a gente tem mentoria, a gente tem consultoria, a gente tem serviço de agência, a gente tem treinamento em company, né, para empresas maiores. Então, a gente faz tudo isso, mas a transformação central é a mesma. Então, a gente, apesar de não estar falando dos produtos o tempo inteiro, às vezes a gente vai falar, quando alguém vai perguntar algo específico, essa transformação que a gente está promovendo é o tempo todo. Então a pessoa já sabe, ela olha e fala assim, então eu quero fazer isso, eu estou precisando dessa transformação na minha vida. Como eu vou entregar, qual que é o melhor para mim, eu não sei. E aí a gente leva a pessoa, às vezes, para uma sessão estratégica, né, para entender qual que seria a melhor solução para ela. Mas a transformação central vai ser sempre que é o caso, né? Então, é um ponto importantíssimo, que é o caso desse exemplo que eu citei, né, de que às vezes a gente recebe esse tipo de pedido. Olha, eu gosto muito do conteúdo, e aí como que vocês podem me ajudar? Não é exatamente a pessoa não chega pra gente e fala assim, não necessariamente ela fala, quero comprar sua mentoria. Às vezes a gente falou sobre a transformação, a gente tá fazendo uma campanha, né? A gente tá falando sobre isso e a pessoa pode pedir um produto específico. Mas às vezes a gente traz tanto essa intencionalidade no nosso conteúdo que ela simplesmente pede ajuda. Então, como vocês podem me ajudar? E aí ela conta pra gente, né? A gente tem uma conversa e vai entender, e aí a gente, olha, então para você agora talvez não é a mentoria, você precisa mais de um serviço no estilo de uma consultoria. Então para você pode ser legal um projeto de implementação para sua empresa, ou você precisa que a gente treine o seu time, porque você já tem um time, então a gente consegue conversar com essa pessoa, né? Mas porque a gente traz essa transformação, como a Fê muito bem lembrou, a gente tem uma transformação. E aí a gente tem produtos e serviços que, né, que vão levar a pessoa para esse lugar, dependendo de onde ela está, qual é o objetivo dela, mas a transformação é única. Quando a gente traz isso de forma intencional para o conteúdo, isso fica claro para a pessoa. Então ela sabe que para aquilo ela pode contar com a gente, né? A gente consegue gerar esse desejo nela, né? E essa percepção mesmo de que a gente está ali para resolver aquilo ali para ela. Que aí, eventualmente a gente pode trabalhar uma campanha para vender um produto específico, que é o caso, por exemplo, que a gente está fazendo com a aula, né, da aula de hoje. A gente está fazendo uma campanha ali, uma aula fechada justamente para vender a nossa mentoria, começar a vender a nossa mentoria, né? Vai ser o lançamento aí oficial. Então, é uma campanha focada na venda de um produto específico, né? Mas a transformação que a gente
promove, a gente vem trabalhando desde o começo. Então, é importante também, né? Mais importante do que só dizer qual que é o benefício ou não desse produto. Aliás, porque falar o tempo inteiro disso seria chato, a gente vai falar no momento certo. No momento que agora a pessoa está interessada, ela está lá no estágio de casamento, ela já está querendo casar com a gente. Aí sim, né? Ou está em dúvida ainda, estamos só noivos ainda. Aí entra o de falar um pouco mais de benefício. Imagina se a gente ficasse falando o tempo inteiro, que chato. Quem é que ia querer acompanhar? Ninguém. Né? Ninguém gosta disso. Mas é o que boa parte das empresas faz aqui no digital, né? Infelizmente. E aí, um conteúdo intencional também. Sim. A gente concorda, né, Fê, que nem todo conteúdo precisa ter uma chamada para ação, precisa ter uma call to action. Nem todos, exatamente. Vai depender dessa intenção também, desse objetivo. Mas a gente entende que quando você coloca, né, você seta um objetivo para esse conteúdo, você tem uma intencionalidade, muitas vezes ele pode chamar a pessoa para uma continuidade, ela pode chamar a pessoa, convidar essa pessoa para algo que você queira que ela faça. E pode ser te seguir, né? Então, Reels, por exemplo, Reels já tem no Instagram, já tem um perfil de ser um conteúdo que ele alcança muitas pessoas fora da base. Então, você pode terminar um Reels pedindo a pessoa para te seguir, né? E aí você dá um motivo para ela e termina pedindo para a pessoa te seguir. Você pode criar um conteúdo onde você está pedindo comentários, né? Aqui no nosso podcast, a gente pode pedir para você, se está gostando desse episódio, comentar aqui abaixo, né? Ou se você tem alguma, dá uma curtida. Se inscrever no canal. A gente pode pedir isso pra você. Eu sei que a gente pode pedir isso pra você. E se você tem algo pra compartilhar também de que você faz, que acha que é colocar a intenção no conteúdo, divide com a gente, uma dúvida, precisa de uma ajuda, escreve aqui no comentário pra gente. A gente pode pedir isso, né? A gente pode citar. Compartilha com alguém que tá precisando se comunicar de forma mais intencional. Com certeza você conhece um dono de negócio, um profissional que trabalhe por conta própria, um médico, um advogado, que tenha pequenos consultórios. Qualquer pessoa, verdade, né, Van? Porque, olha, hoje até se você é um CLT, por exemplo, você ter uma presença nas redes sociais adequada pode te ajudar, pode te favorecer muito. E a marca começa na marca pessoal, né? A gente já falou sobre isso também. Então, trabalhar a marca pessoal. Então, compartilha com as pessoas, né? Você pode pedir. Se você tá em campanha, como nós estamos em campanha, por exemplo, você pode ter fechar ali, convidar a pessoa para a sua masterclass, para se inscrever na sua mentoria. Você pode ter um CTA mais direto em alguns momentos específicos da sua comunicação. Então, essa intencionalidade, esse conteúdo, essa comunicação intencional, quando você tem um objetivo, você consegue direcionar essa CTA para entender, para trazer as pessoas, né, convidar as pessoas a seguirem com você de alguma forma, de acordo com esse objetivo que você já colocou ali na sua comunicação. Então, Van, a gente já falou de 3 elementos aí, né, da comunicação intencional. A gente vai falar do último deles agora, mas vamos dar uma recapitulada aí, né, do que precisa ter dentro da comunicação intencional. Então, a gente precisa saber muito bem com quem que a gente está falando para a gente entender o que faz a pessoa comprar, o que faz a pessoa não comprar, né, tudo que existe ali em torno do público que a gente quer alcançar. Depois a gente vai trabalhar os nossos 10 elementos de marca, né? Então, de ter intencionalidade dentro ali da comunicação, tá também em comunicar essa marca, né? Construir esse significado que, como uma frase que eu vi, que eu gostei muito, que a sua marca só existe na cabeça do seu público. Ela não existe em mais lugar nenhum, né? Então, é só lá. E aí, para você construir esse lugar na cabeça das pessoas, você tem que comunicar o tempo inteiro, comunicando o tempo inteiro com intencionalidade. Então, esse é o número 2. O número 3, né, seria a gente fazer aí tanto um direcionamento, então, de uma chamada para ação, ou mesmo quando o conteúdo ele não tem uma chamada para ação, por exemplo, um conteúdo para seguir. Ele, às vezes, é tão bom que a pessoa segue porque é muito bom. Mas, no geral, a gente precisa dar, né, se colocar como líder dessa comunidade online mesmo e direcionar um pouco as pessoas para onde a gente quer que elas caminhem. Então, dá uma curtida nesse conteúdo, se inscreve, né? Toma uma ação quando você vê, porque senão as pessoas têm a tendência, têm tido cada vez mais de terem um consumo mais passivo aqui nas redes sociais.
E então a gente precisa estimular um pouco, principalmente se a gente quer construir essa comunidade. A gente não só quer como todo mundo deveria, né? Que esse é o grande trunfo aí de todas as marcas. E a gente também, né, na intencionalidade da comunicação, a gente precisa trabalhar sempre a transformação que aquela marca como um todo e que os produtos e serviços eles oferecem. E eventualmente a gente, claro, vai falar ali quando fizer sentido, a gente vai falar dos produtos e serviços, dos seus benefícios, mas essa transformação e esse desejo por o alcançar dessa transformação que esse produto ele oferece, a gente precisa trabalhar o tempo inteiro, de forma sutil, como a gente diz. Né? E aí a gente vai para o último elemento, que é o elemento de ficar de olho nas tendências e saber aproveitar essas tendências de uma forma rápida, né? Então, porque hoje é tudo muito fugaz na internet, mas se a gente entra no timing certo para falar de algo, você consegue ter mais atenção ali para aquilo que você está querendo comunicar. Aquilo pode viralizar, enfim, né? Então pode alcançar muito mais gente, porque você teve aí a esperteza de trazer uma pauta que está na boca do povo, né? É isso aí, né, Vã? Acho que a gente encerrou aqui a nossa comunicação intencional em quase mais de uma hora, com certeza, aí, com muita comunicação intencional. Sim. Fica o convite para ficar com a gente, né, Fê? Continuar com a gente. Sim, então eu tenho certeza que você ainda precisa de mais. A gente tem daqui a pouco às 19 horas um momento ao vivo com você. Então ali fechado numa sala do Zoom gratuita, nossa Masterclass é gratuita. Então é ao vivo esse momento ali fechados, então é um pouco mais intimista, né? Não é esse espaço mais aberto da internet. Além de ser ao vivo, a gente poder trocar, a gente poder conversar. Mas a gente tem esse momento às 19 horas pra gente estar junto, onde a gente vai te entregar este mapa do conteúdo digital mais detalhado. Então, como a gente faz? Então, a gente vai te mostrar como, por quê e como que você aplica isso no seu mesmo, para que você tenha esse resultado de venda, como a gente disse, né? Do que faz mesmo os negócios girarem. Exatamente. A gente vai te ajudar a identificar aí qual que é o seu ponto cego, aquilo que você não está conseguindo enxergar agora e como é que você faz para começar a resolver, começar a ter resultado mesmo aqui na internet, porque dá resultado, dá, gente. É só fazer direito. Dá. Tem que ter paciência também, a gente não vai negar que é uma construção, ainda mais para quem faz de forma 100% orgânica, né? Mas não tem dinheiro que vá resolver se você não souber para quem que você está comunicando e você não fizer algo que seja intencional de verdade, você pode colocar um caminhão de tráfego lá, não vai ter retorno nenhum. Então, se os outros elementos forem feitos da forma muito correta, aí você consegue acelerar seu resultado investindo, mas também não é uma condição assim que é obrigatória, né? Então, vem descobrir um pouquinho mais com a gente às 19. Exatamente. Então a gente não está dando tchau, a gente está dando um até logo. Até mais tarde. Sim. Nós nos vemos daqui a pouquinho. O link para estar com a gente está no primeiro comentário e na descrição. Então, nós nos vemos mais tarde, né, Fê? Até lá. Até mais tarde.